Rádio Noticom. Acompanhe, interaja, sugira pautas em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Está conosco ao telefone, estamos aí recebendo, tendo a honra de receber o pré-candidato ao governo de Santa Catarina para as eleições de 2022, senador da República, Jorginho Melo. Bom dia, senador, tudo bem? Muito bem, muito bom dia, Nilton. Prazer estar falando com vocês, O senador Jorginho Melo, para quem não sabe, tem uma ligação bem grande, não política, não só política aqui com a nossa cidade, né, senador? Ah, não tenha dúvida, eu morei em Tubarão, né? Eu tenho um carinho especial pela Cidade Azul. Me formei na Unisul em Direito, minha segunda faculdade. Fui gerente do BESC aí na década de 90, né? No ano de 90, 89, 90, né? Saí daí em 91, quando eu vim para Floripa ser diretor do banco. Né? Tenho um carinho especial, meus filhos estudaram no Colégio Deon, tenho amigos aí, amigo do peito, tenho um carinho especial pela essa cidade importante que é Tubarão, né? Sem dúvida nenhuma, a gente sabe disso, tanto que o senhor sempre foi muito reconhecido nas urnas aqui. Senador, deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? Talvez o senhor tenha feito o que 90% dos catarinenses queriam fazer, né? Que é dar uma bela de uma xingada no senador Renan Calheiros, né? Chamou daquilo o que ele verdadeiramente é. A pergunta que eu lhe faço é: o senhor se arrepende em algum momento? O que o senhor acha que vai dar a CPI da Covid ou do circo? Agora eles estão anunciando caravana para falar sobre o relatório. Meu Deus do céu, se não bastasse aquela vergonhosa atuação, eles ainda vão fazer caravana para apresentar um trabalho ridículo. Infelizmente, Nilton, as pessoas perdem o senso da decência, do que é correto, né? Isso é ridículo. Eles estão querendo fazer, mas é o que eles sempre fizeram. O Renan Calheiros, você falou se eu me arrependo do que eu disse para ele, não me arrependo nada. Não é ele de picareta, ladrão, vagabundo, sem vergonha, né? Porque o Brasil conhece ele. Então a gente não pode deixar um elemento com essa qualidade dele, essa qualidade de picaretagem que ele tem, querer ser dono da verdade, da lição de moral em alguém, né? Falar do presidente Bolsonaro, ele tem que lavar a boca umas 30 vezes. Falar de um catarinense, ele tem que lavar a boca, né, 1 bilhão de vezes. Enfim, então eu não me arrependo de nada. A CPI transcorreu, eu cumpri uma missão, né? Como representante do Partido Liberal, procurei fazer o máximo, defender decência, coisa certa, enfim, quando você está numa CPI, você tem que ter a grandeza de investigar para o que ela foi criada. Ela foi criada para investigar o governo federal, determinada pelo Supremo Tribunal Federal na marra, então, aí a gente tentou de pendurar para investigar os estados e municípios também. Mas isso não ocorreu, porque eles nunca quiseram investigar alguns estados e municípios que fizeram o trambique, que meteram a mão no baleiro, né? Que é o nosso caso aqui de Santa Catarina. Nosso governador aqui pagou 33 milhões por uma casa de massagem no Rio de Janeiro, e até hoje o dinheiro sumiu, né? Não veio respirador nenhum, as pessoas morreram, enfim. Então eles nunca quiseram seguir o caminho do dinheiro, só quiseram fazer palanque político, picaretagem, como eles são acostumados. Foi por isso que eu levantei o volume lá com ele aquele dia e dei uma pancada nele. Agora eles estão querendo viajar, entregar o relatório, né, no Tribunal de Haia. Tá? É uma bobajada. É por isso que a população tem náusea, muitas vezes, de alguns políticos. É por causa dessas coisas. Eles não têm desconfiômetro, sabe? É porque eles estão acostumados lá infelizmente, com os brasileiros que estão sob o chicote deles lá no Alagoas e lá no Amazonas. Eles são os tiranos, eles dão de relho naquelas pessoas, infelizmente, né? Agora as pessoas vão se libertando e vão mandando esse tipo de gente pro inferno, entendeu? Esse tipo de gente tem que sair da política. Isso é nocivo, isso faz mal,
Isso só serve para meter a mão no bolso dos brasileiros, do governo brasileiro. É o que eles tentaram sempre fazer. Agora, na pandemia, eles tentaram um bando de quadrilheiros e tentaram saquear o governo, que não foram felizes, porque o governo não comprou dessa picaretagem. Agora, o Renan e companhia não tem moral nenhuma para andar no Brasil, nem em lugar nenhum, nem no Alagoas dele, falando do relatório, que é um relatório construído para uma narrativa de condenar o presidente Bolsonaro. E não tiveram outro objetivo se não fosse esse, né? Na verdade, a CPI nasceu com o relatório pronto, né, senador? Todo mundo já sabia qual seria o desfecho, né? Desrespeitaram pessoas que têm um histórico gigante no Brasil, como médicos, né? A doutora Yamaguchi, né? Que é uma das mais respeitadas oncologistas do mundo, não teve o devido respeito do Omar Aziz, não teve o respeito do Renan Calheiros, empresários como o Carlos Wieser e o Luciano Hang. O Luciano Hang ainda deu de relho neles, né? O Luciano Hang, eles tiveram o que mereciam, mas foi um tremendo desrespeito. Senador, sobre a questão o senhor está falando... nós falamos agora há pouco da PEC dos precatórios, né, que foi aprovado em segundo turno no Senado Federal, e na segunda-feira o presidente Bolsonaro já havia dado uma declaração à Jovem Pan dizendo que no Senado a coisa ia ser mais difícil. O senhor vislumbra também essa dificuldade ou o senhor acha que a PEC ela vai conseguir passar no Senado Federal? Eu vou lutar muito para passar, porque nós precisamos ter a grandeza de atender as pessoas que estão passando fome, né? Nós temos que... a pandemia nos pegou de calça curta, nos levou muitas pessoas queridas, enfim, essa pandemia, essa tragédia que o mundo passou e o Brasil passou. Então, o que é a PEC dos precatórios? Os precatórios sempre foi algo nunca bem resolvido no Brasil. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal nunca pagou precatórios com regularidade no Brasil. Isso é histórico. Então, o que se fez? Como tem um teto de gasto, que não pode gastar mais do que do orçamento passado, o governo precisa socorrer 18 milhões de brasileiros que estão passando necessidades, que precisam do amparo do governo, da Bolsa, aquela Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil. Da onde tirar o dinheiro? Se a pandemia gastou 180 bilhões, tem que tirar de algum lugar. Então, como os precatórios nunca foram pagos regularmente, infelizmente, teriam que ser pagos. Se lá para trás os governos passados não tivessem roubado muito, não tivessem mandado dinheiro para fora, feito aeroportos em outros países, comprado usina que nunca compraram em outros países, poderia ter sido pago esses precatórios, mas nunca se interessaram por isso. O que o governo do presidente Bolsonaro está fazendo? Tira um pedaço desses precatórios que não foram pagos, desses parcelamentos, joga para o próximo exercício e socorre as pessoas que estão passando fome agora, que estão com necessidade. É isso, de forma muito simples, é essa a explicação dos precatórios. Então, eu vou lutar muito para nós aprovar no Senado. Vou aprovar. Só que tem alguns partidos que sempre estão jogando com interesses partidários, esse fedor partidário que muitos partidos têm, né? Não, eu só aprovo se tiver vantagem, eu só aprovo se o meu partido, enfim, nunca botam o Brasil acima de tudo. Eu vou lutar muito para que a PEC que foi aprovada na Câmara ontem à noite por 323 votos, aumentou, a primeira votação foi 304, ontem foi 323. A gente possa aprovar no Senado da República e depois nós sancionar. Isso é uma obrigação minha. Vou lutar por isso, né? Deputado, mas essa questão da votação, né? Ainda em paralelo estava correndo lá uma decisão do STF sobre as emendas do relator. Muitos acusam o governo de ter direcionado essas emendas para conseguir a aprovação do PEC dos precatórios. E fazendo um paralelo a isso,
Para o Auxílio Brasil, segundo o ministro Paulo Guedes, seriam necessários 50 bilhões de reais. E com esse afrouxamento, né, no teto dos gastos, algo em torno de 90 bilhões o governo vai poder utilizar em outras áreas. O que vai ser o restante desses 40 bilhões? Para onde que o governo vai direcionar? E eu queria que o senhor comentasse também sobre essas emendas do relator, que tem gerado muita polêmica. Para muitos seria uma espécie de compra de votos institucionalizada pelo governo federal. Não, isso não é assim que funciona. As emendas de relator, por exemplo, o governo faz uma medida provisória, ou faz o próprio orçamento, faz uma lei, que é uma lei, o orçamento é uma lei. Sim. Então no andar da carruagem, o governo tem que alocar dinheiro para isso, para aquilo outro, do próprio governo. Então, o relator da matéria pode fazer como emenda do relator. Foi criado essa possibilidade, entendeu? Para que quando uma matéria está andando, o que é? Eu tenho recebido as minhas emendas, tenho lutado muito pelas minhas emendas que eu tenho direito, para alocar para os municípios de Santa Catarina, para as obras de Santa Catarina. E nós temos emendas, as nossas emendas de bancada, para colocar nas nossas BRs aqui no estado. Então isso é uma bobagem, isso é uma falácia de que tem um orçamento para direcionar para uma obra secreta. Isso é bobagem, isso é uma construção nociva de parte da imprensa e de alguns partidos de oposição, que até ontem faziam isso. É engraçado, né? Então não tem nada eu nunca vi nada e não conheço nada, e eu acho que a nossa bancada de Santa Catarina também, de compra de votos, não sei o que, para votar. Eu sempre voto lá, porque eu sei o que estou votando, voto a favor do Brasil, voto a favor de Santa Catarina, né, e vou continuar fazendo isso com todas as minhas forças. Temos que terminar a 285 aí no Sul, que liga com o Timbé do Sul, com a 101, a 470, a 280, a 282, enfim. É para isso que nós botamos dinheiro de emenda. Dinheiro para os municípios comprar, fazer asfalto, 50% é para a saúde, é obrigatório. Os outros 50% para fazer uma obra, para fazer uma creche, como eu fiz lá em São Martim agora há poucos dias. Enfim, essa tal de emenda, a tal de emendas impositivas que nós temos, que o Brasil todo tem, e que dá sempre essas polêmicas. O que precisa ser feito é ter clareza naquilo que você aplica. E tem clareza. Nós aqui, eu de Santa Catarina, todas as minhas emendas são indicadas para os municípios, eles recebem o dinheiro, constroem as obras, prestam conta, o dinheiro vai para a BR, para tampar o buraco, para fazer a duplicação e por aí afora. Então é uma conversa de oposição que não contribui, né? Eu queria entender o secreto do negócio, do orçamento secreto, né? Porque assim, eu gosto muito de fuçar os portais de transparência, né? Nossa função enquanto imprensa. E todo o dinheiro, até porque existem órgãos como o Tribunal de Contas, seja dos estados ou da União, que fiscalizam esse dinheiro, né? E eu queria entender o secreto, da onde que se tirou o secreto, orçamento secreto. Parece que o relator, vou pegar e eu vou aplicar meio que escondido esse dinheiro, é o que dá a entender. Mas não é isso, Neto, não é isso. Os órgãos o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, enfim, nós temos uma série de organismos que fazem os controles, as avaliações, enfim, supervisionam isso tudo. Então é uma narrativa que se construiu, orçamento secreto. Não tem orçamento secreto, eu não conheço esse orçamento secreto. Eu não conheço, estou falando com sinceridade, porque tudo é transparente lá. O próprio relator faz uma emenda, a gente chega lá para o relator e diz assim, eu preciso fazer uma emenda para colocar numa ponte que eu quero fazer agora lá no divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, lá no extremo oeste. Essa semana eu acabei falando sobre isso, para colocar no orçamento que o Fórum de Santa Catarina estava discutindo para colocar em tal lugar. Enfim, é assim que funciona. Então não tem esse negócio do secreto. Eu queria que alguém dissesse o seguinte, apresente então o secreto.
Eu estou lutando e vou lutar. Quanto mais emenda eu puder trazer para Santa Catarina, mais recurso para nossas obras, para os nossos prefeitos, para as nossas estradas, para as nossas obras federais, eu vou trazer. Ponto final, né? E como é que você encara a decisão do STF, que já formou maioria? O STF mete o nariz em tudo, né? Hoje, para você fazer qualquer coisa, primeiro tem que consultar eles, né? Eles são poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Eles são igual concurso, né? Eles deviam respeitar a independência dos poderes. Mas isso não existe no Brasil, né? Eles tomaram conta. Eles estão legislando. É tudo com eles. Eles mandam prender, mandam soltar, mandam matar, mandam liberar, enfim. Infelizmente o Poder Judiciário saiu do seu quadrado. Ele tomou conta. É o único poder que existe no Brasil, é o Poder Judiciário hoje. Mas, deputado, aí vem assim, não seria a hora de fazer dos senadores, né, fazerem uma meia-culpa, porque se tem um poder que pode impedir esse autoritarismo do STF, da nossa Suprema Corte, é o Senado Federal. E pelo que a gente vê, o Senado não faz nada para coibir. Dúvida. A hora que eleger um presidente que não tenha rabo preso, se eu fosse presidente do Senado, eu já tinha enquadrado eles. Agora, tem os presidentes do Senado que passam por lá, que tem processo andando lá no Supremo, daí tem rabo sujo, aí ele não faz nada, com medo de eles botar na pauta e julgar o processo deles. Então essa é a verdade, amigo. É por isso que tem coisas que não funcionam. Né? Tá certo. Deputado, perdão, senador Jorginho, o senhor imagino que o senhor tenha participado da articulação, né, do presidente Jair Bolsonaro indo para o seu partido, para o PL, né? O senhor deve ter ficado deveras feliz com esse anúncio que deve ocorrer hoje. Não tem dúvida. O presidente Bolsonaro é uma liderança, é um dos maiores políticos do Brasil, né, que surgiu nos últimos anos. E é pela simplicidade dele, pelo jeitão dele, pela correção dele, né? É um homem que não rouba e não deixa roubar. Isso, para mim, é fundamental na vida pública, né? O dinheiro público é sagrado. Então, eu estou muito feliz. Estou muito feliz com essa posição. A gente deixou ele bem à vontade, deu tempo a ele para ele estudar o que ele queria fazer. No início, ele queria fazer um partido, mas como tem 70 partidos esperando filiação a registro, mais 33 funcionando, isso é uma vergonha, né, no Brasil. Então ele desistiu de fazer um partido novo, quis ir para um partido pequeno, não deu certo, e entendeu que tinha que vir para um partido grande como é o Partido Liberal. A última avaliação dele foi para o Partido Liberal e para o PP, 2 partidos grandes. O PL é o segundo partido do Brasil, nós temos 42 deputados federais. Né? Então a gente deixou ele bem à vontade e ele nos comunicou o presidente Valdemar, comunicou a nossa bancada de que vai se filiar no Partido Liberal, que para nós é uma honra. É uma honra ter um homem sério da qualidade do presidente Bolsonaro, né, para ser presidente pelo PL e ainda mais sendo candidato à reeleição pelo Partido Liberal. Eu estou muito contente, feliz. Trabalhei para isso, claro, não posso negar, né, de forma muito respeitosa, esperando o tempo dele, a decisão dele, e foi uma decisão madura, uma decisão consciente da opção partidária dele, né? Senador, já quero aproveitar aqui a audiência do prefeito Juarez Ponticelli, agradecer o vice Caio Tokarski, também seus amigos, né? Um correligionário, outro seu amigo pessoal, o prefeito Ponticelli. Temos alôs aí, né, Paulinha? Sim, inclusive o prefeito está mandando um abraço ao senador Jorginho Melo. Da mesma forma, quem está aqui mandando um abraço é o Ezio Oswaldo Vieira, está mandando um grande abraço ao nosso eterno Besquiano. O vereador também, Stener Sorato Júnior, está dando bom dia e também parabenizando pela entrevista com o nosso futuro governador. Palavras do Stener. Aqui para o senhor. O Rangel Campos Machado está dando bom dia. E vamos ver aqui quem mais. Geise Serafim, Sandro Vargas também está com a gente. Ricardo Silva, Pamela Bernardini. O Van Gonçalves está questionando, nosso ouvinte Van, se o senador é 100% candidato a governador mesmo. Pode responder. O senhor viu a pergunta, senador? Não, a Paula não consegui ouvir nada do que ela falou. Tá, não. É que assim, ó, o prefeito Ponticelli está lhe desejando bom dia, né? O Soratinho também, vereador pelo PL,
tá aqui mandando um abraço eterno ao próximo governador, segundo ele. O Ezio Oswaldo Vieira tá dizendo um grande abraço ao nosso eterno Besquiano. O Ezio também, que fez carreira no BESC por muito tempo. Depois, no Banco do Brasil, ele tava roubando as veinhas ali no caixa eletrônico. Tamo de olho em ti, hein, Ezio? E tem muitos correligionários seus ouvindo aqui. O Van Gonçalves, que é um conservador, tá perguntando se o senhor é 100% candidato a governador. Claro. Eu quero agradecer a essas manifestações do Soratinho, nosso vereador, uma liderança importante, o meu querido amigo Juarez Ponticelli, nosso prefeitão, uma liderança das mais importantes de Santa Catarina, o Juarez. O Caio, nosso candidato a deputado federal, todas as pessoas, todos. O Vieira aí, que fomos companheiros do PESC e tantos outros. Eu sou candidato a governador, eu sempre confirmei isso. Desde que me elegi senador da República, com muita honra, eu sempre disse que ia construir um projeto para ser governador desse estado. Um estado maravilhoso como Santa Catarina. Quem for político e disser que não gostaria de ser governador, não está falando a verdade. Porque é um estado que é só o governo não atrapalhar, né? É um estado de tão bom que um estado de tão bom que é pela qualidade das pessoas, pela nossa pujança, pela riqueza, pela nossa economia, por tudo que nós representamos. É um estado que orgulha o Brasil, né? Então eu sou candidato a governador com toda a humildade, com muito respeito, construindo com todos os partidos. Tenho falado muito com o prefeito Juarez em estarmos juntos, encaminharmos juntos para uma eleição que no final quem ganhe seja Santa Catarina. E projetos pessoais, isso não fica de pé, em partido nenhum, com pessoa nenhuma. O que tem que ser construído é um partido que o grande vencedor, que quem tenha vantagem com isso, seja a população de Santa Catarina. Esse estado para ser o melhor estado do Brasil. E ele pode ser o melhor estado do Brasil, não tenho dúvida disso. Mas o melhor estado do Brasil tem um motivo para isso. Nós nunca fomos governados pela esquerda, né? Pelo PT. Por isso que é o melhor estado do Brasil, senador. Senador, na política não tem como ter tudo, né? Você tem que fazer escolhas, né? O senador Jorginho Melo, com a filiação do presidente Jair Bolsonaro, havia-se uma indefinição de quem seria o candidato ao governo bolsonarista em Santa Catarina, seria o Esperidião Amin, seria o Jorginho Melo. Com a ida do presidente Bolsonaro ao PL, imagina-se que o candidato seja o senhor, e os entendidos da política, inclusive o Dura, que está aqui nos ouvindo, o maior fofoqueiro político do sul de Santa Catarina. Um grande amigo, uma liderança importante. O maior fofoqueiro político, ele se diz analista, mas é fofoqueiro, senador. Ele é bom. Ô, senador, há quem diga que a chapa dos seus sonhos é o senhor na cabeça, com o prefeito Juarez de vice e o Luciano Hang no Senado, né? Porém, nós temos aqui em Tubarão uma peculiaridade. O vice-prefeito Caio, né, com as bênçãos do senhor e do prefeito Juarez, se lançou candidato a deputado federal, né, pelo PL. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: se o senhor pudesse escolher agradar tanto pepistas e os seus correligionários, o senhor escolheria o Caio, deputado federal, ou o Juarez vice? Sem muro. É claro que eu escolhi o Juarez. O Caio sabe, é uma grande liderança. Ele tem uma bela eleição a deputado federal, mas ele tem um compromisso com Tubarão. Ele quer ser deputado, ele quer continuar na política porque ele ama a cidade de Tubarão, a região dele. Então, se o prefeito Juarez for chamado com uma missão maior, né, evidentemente que ele ficará na prefeitura, ele vai honrar o mandato que recebeu da população. Hoje ele é deputado, candidatíssimo a deputado federal com chance real de se eleger. Eu não tenho dúvida disso, vai ser uma bela de uma eleição. Mas ele tem essa grandeza e já deixou dito, inclusive para mim, em conversas, né, de que se o prefeito Juarez for candidato na majoritária, ele cumpre o mandato que recebeu de forma honrosa da população de Tubarão. Então, com a gente não tem meia conversa, a nossa conversa é inteira. A gente vê de todos os sentidos, né? E o senhor que está muito próximo aí no Senado Federal, do senador Amin,
né? Tem conversado com ele sobre essa possibilidade? Porque há quem diga também que a Ângela está no páreo. A gente tem conversado, eu converso com o senador Espiridião, com o senador Dário diariamente, né? Lá no Senado, nas votações, enfim. E o senador Espiridião é uma liderança que Santa Catarina conhece, o Brasil conhece, né? O homem que foi 2 vezes governador, foi senador já, agora está sendo senador de novo, foi prefeito de Florianópolis, foi tudo que quis, né? Foi candidato a presidente da República. Então é uma liderança que todos nós respeitamos, gostamos e respeitamos. Então a gente tem falado. E o processo político é um processo que precisa ter muita paciência. A gente não pode ter força e nem pressa. Tem que ter jeito e paciência. Então eu tenho conversado com ele de forma muito respeitosa do processo político, as coisas estão avançando. Agora, cada dia é um capítulo. Agora, um dia é isso, outro dia é aquilo, para saber como é que fica, como é que deixa ficar. Nós aprovamos a reforma eleitoral, acabou a coligação. Então, temos que esperar ver como é que fica a questão das coligações na proporcionais, cada partido tem que fazer a sua chapa. Agora tem a decisão do presidente da República. Enfim, cada dia é uma história. E a gente tem conversado. Em política, a gente tem que conversar com todo mundo. Todo mundo. Não pode fechar as portas para ninguém. E o senhor conversou já com o velho da Van, com o nosso excelentíssimo Luciano Hang? Sim. Ele foi em Brasília, ficou lá no meu gabinete. Quando ele foi convocado lá, foi convidado para ir. Eu avisei os picareta lá da CPI que não era para chamar ele. Digo, não passaram vergonha. Não chame o Luciano, que vai ser um tiro no pé. Mas daí os sabidos, não, o Renan queria chamar ele e tal. Eu digo, então tá. Chamaram e levaram bucha. Levaram bucha porque tinha que levar. Falar do Luciano que prega 110 mil pessoas, emprega 110 mil brasileiros nas empresas dele, fatura 130 milhões por mês. Quer dizer, um cara desse que paga a conta, que paga imposto, que dá emprego, que monta loja, enfim, tem 150 lojas. Quer dizer, falar mal de uma pessoa dessa isso é um absurdo, né? Só pra cara do Renan mesmo, né? Tá certo, muito boa. Então vamos encaminhando aqui a entrevista pro final. Senador, a última vez que eu lhe entrevistei, né, a gente tava num momento meio atribulado da pandemia, muita gente reclamando que o Pronamp não estava funcionando. O senhor mesmo falou, olha, que os bancos estão fazendo não tá certo, mas no final das contas, né, no frigir dos ovos, o Pronamp que salvou boa parte dos empresários brasileiros, né? Nós aqui no estúdio que nós fizemos, se não fosse o Pronamp, não seria possível sobreviver aqui o estúdio da Focus. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, hoje está redondinho, tá como o senhor planejou desde a essência esse programa? Evidentemente que sim. Claro que todo um projeto, ele nunca está 100% acabado, você sempre tem que ir melhorando, ele é uma construção. Como o Simples Nacional é uma lei viva, que a gente sempre tem que estar atualizando, modernizando, melhorando, o Pronamp também será assim. É uma política pública permanente, né, que eu tive o privilégio de ser autor e emprestar 62 bilhões no Brasil, 4 bilhões em Santa Catarina, salvado milhares e milhares de empregos, e isso muito me orgulha, né? Agora, a gente tem que ir aperfeiçoando ele. A gente está fazendo com que os bancos alavanquem mais, não só emprestar o dinheiro que o banco coloca no fundo garantidor. Posso emprestar dinheiro do próprio banco, tendo o fundo garantidor como o avalista da operação. Então, é um sucesso, foi um sucesso, está sendo um sucesso. Para o futuro, nós temos cada vez mais alocando recurso para ir emprestando dinheiro, aumentando até o prazo de pagamento, para ter mais tempo de você amortizar as prestações. Enfim, é uma política pública que veio para revolucionar esse crédito a longo prazo de capital de giro dos brasileiros, que passavam e passam por dificuldade ainda. Essa pandemia nos deixou de joelho, nós temos que ter força para reagir, temos força para caminhar, e Deus é grande. Nós vamos conseguir vencer isso, superando esse mal terrível que assolou o mundo e assolou o Brasil, assolou
Santa Catarina, né? Nós vamos vencer. Deus é grande. Deus é grande. Só para uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, né? Se o Caio não vir a ser candidato, né? Vocês pretendem ter candidato aqui? A possibilidade do candidato, do deputado mais votado de Tubarão na última eleição, do Daniel Freitas, ser o candidato pelo PL também pelo Sul, já que tem a Zanata, né? Que vai ser lá por Criciúma? Claro, isso é uma construção, né? Essa construção tá o Carlos, tá o Juarez, tá todos nós, tá o Daniel, tá a Júlia, enfim, todos nós vamos fazer o que for melhor para o Sul. Tem lideranças importantes. Agora, ele é deputado federal e com a vinda do presidente Bolsonaro, eles sempre disse que o caminho dele seria para onde o presidente fosse. E do coronel Armando de Joinville, de outras lideranças tão importantes do PSL, que já se manifestaram, a deputada federal Carolina Detoni, enfim. Agora nós vamos ter tranquilidade e discernimento para construir os projetos, todos os projetos, para serem vencedores, né? O importante é isso. O senhor conta com um candidato em Tubarão? Se não for o Caio, de repente um Soratinho ou outra liderança? O Sorato é uma liderança importante, sempre foi. Uma liderança, é um querido amigo, filho de um prefeito político, que foi o Sterner Sorato, o pai dele. Né? E ele tem esse legado, eu não tenho dúvida que esse moço tem um futuro político muito bom, eu disse a ele já, ele sabe disso, é uma pessoa séria, é um cara decente, responsável, enfim. Então nós temos liderança importantíssima para todos os gostos, para deputado estadual, para deputado federal. É por isso que nós vamos agir com muita tranquilidade. Tudo vai dar certo, vamos construir um projeto a muitas mãos. Eu sei que o senhor tem um compromisso, mas eu tenho que fazer essa pergunta para a gente finalizar. Senador, né? Nem tudo são flores. Ontem a coluna Radar da Veja publicou, né, que bolsonarista catarinense está envolvido em investigação da farras das diárias enquanto presidente da Alesc, no caso, a época que o senhor foi presidente. Como é que o senhor está levando essa matéria, esse assunto que foi ressuscitado nas últimas semanas aqui em Santa Catarina? Eu tenho muita tranquilidade. Quando eu fui presidente da Assembleia, em 2009, todas as ações que a gente fez, e foram muitas, foram todas elas com muita regularidade, muita transparência, muita decência. A minha vida sempre foi isso. Existe um processo de diárias da Assembleia, de muitos anos, de funcionários que tiravam as diárias, que tinham autonomia para tirar alguns gabinetes, enfim. Então, é um processo que está no Tribunal de Contas, já foi julgado muitas partes dele, e eu espero que daqui um pouquinho já esteja tudo regularizado, tudo julgado, né, na melhor transparência do mundo. Eu, graças a Deus, tenho muito orgulho da minha vida pública, né, uma vida de correção, nunca tive um processo na vida, né, nunca tive uma condenação, nada, isso muito me orgulho. Então isso é mais, quando a gente desponta, né, quando a gente fica muito forte, tem fofoqueiro de plantão, que gosta de fazer futrica, né? Mas isso é coisa da política ruim. E essa política ruim está indo para o esgoto, graças a Deus. Então, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo jóia. O cidadão está perguntando aqui, o que o senador faria diferente durante a pandemia que não foi feito pelo Moisés? Eu teria comprado os respiradores que matou gente, né? Não tinha mandado dinheiro para uma putaria lá no Rio de Janeiro, numa casa de massagem, o dinheiro sumiu e ele não sabe onde é que foi o dinheiro, diz que não foi ele, que ele não embolsou parte e não diz quem é que embolsou. Ele tem que explicar para a população do Estado para onde é que foi esse dinheiro. O respirador não chegou. E isso ajudou a morrer gente. Então tem muita coisa que foi feito errado. O dinheiro que o governo federal mandou, nunca veio tanto dinheiro para Santa Catarina como veio agora na pandemia. E poderia ter feito mais ações, ter sido mais atuante no combate, ter evitado mortes, enfim. E principalmente gastado o dinheiro bem, com critério, com rigor, né? Tá certo. Senador Jorginho Melo, muito obrigado pela sua participação. Quando vier a Tubarão, se o senhor quiser passar aqui para tomar um café ao vivo conosco, está mais que convidado.
Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um forte abraço, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Bom dia. Bom dia, tá? Bate-papo, promoções e muita informação é na Rádio Noticom. WhatsApp 48 3052 3051.